José Manuel Fernandes, bom dia. Há 10 anos o Observador promoveu um debate sobre um projeto de nova Constituição. O que é que resultou desse debate? Uma longa discussão. Olha, bom dia novamente. Bem, o que é que resultou desse debate? Não resultou muito, porque na altura houve... Aquilo era uma coisa um pouquinho atrevida, digamos assim. Deixa-me recapitular rapidamente. No princípio, enfim, para aí em 2011, mais ou menos por aí, eu tinha uma colaboração com a Fundação Francisco Manuel dos Santos e em conversa com na altura, o presidente da Fundação, que era o António Barreto, discutimos um pouco. O António Barreto foi um constituinte, um deputado constituinte, mas ele defende uma tese um bocadinho atrevida também, que é, de alguma forma, e que aliás ele escreveu cá um texto no Observador, quem for à procura encontra, dentro do Observador, escreveu um texto em que no fundo a ideia é que cada geração tem direito à sua Constituição. Portanto, no fundo, a ideia de que as coisas não têm que ficar congeladas para sempre, e que deve haver uma maior amplitude nas revisões e na evolução dos textos constitucionais. E na altura, precisamente, falava-se um pouco disso, mas estávamos num tempo penso que isto apanhou o período da Troika, nós fizemos uma coisa assim um bocadinho atrevida, que foi pedir um conjunto, penso, cinco jovens, todos eles com menos de 30 anos, todos eles estrangeirados, isto é, todos eles académicos com percurso no estrangeiro, para se atreverem a pegar na Constituição e não fazerem apenas uma proposta de alterações, fazerem quase que uma Constituição nova. Esse, na altura, enfim, não teve, foi publicado na altura nas revistas da Fundação, e depois, mas não deu muita sequência. E quando aqui o Observador arrancou, eu lembrei-me de voltar a recuperar esse texto e nós fazermos um debate, porque estávamos de resto a comemorar os 40 anos da Constituição, portanto, nessa altura. Agora vamos comemorar os 50, passaram mais 10 anos. Enfim, nós éramos ainda um projeto novo e também eu reparei que muitas das pessoas muitos dos constitucionalistas reagem, mais dos instalados, reagem mal a isto. Portanto, tudo o que seja tocar naquilo que, de certa forma, é a vaca sagrada do regime, é quase visto como um crime de lesa pátria. De facto, desde o princípio que é um bocadinho assim. Porquê? Porque os próprios digamos, deputados constituintes quiseram uma Constituição que fosse difícil de alterar e criaram um conjunto de mecanismos que fazem com que ela não seja fácil de alterar. Por exemplo, maiorias 2/3, digamos, as assembleias têm que ser... Há muitos mecanismos que... Há pontos que, no princípio, nem sequer era possível alterá-los, só depois é que, portanto, numa primeira revisão eram considerados imutáveis, coisas por aí adiante. Bem, apesar de tudo, nós tivemos várias revisões constitucionais, porque houve sempre maiorias 2/3 PS, PSD, que nós estavam de acordo, enfim, podemos dizer que desde a última, que foi para aí já 15 de 2007, portanto já vão quase há 20 anos, que deixaram de estar de acordo uma única vez e, portanto, deixou de haver revisões constitucionais, mas mesmo as últimas, as mais recentes, tiveram quase todas elas a ver com questões europeias, portanto, com a integração europeia, com a necessidade de adaptar o texto constitucional à integração europeia. As duas mais importantes são as duas primeiras, a 82 e 89, a primeira para resolver, para nos transformar numa democracia, digamos, de corpo inteiro, completa, sem limitações, porque no princípio, nós éramos, nos primeiros anos da nossa democracia, nós éramos uma democracia tutelada, portanto, uma democracia que resultava de um pacto entre os partidos e o movimento das Forças Armadas que limitou o âmbito da Constituição. Bem, o primeiro pacto era, não teríamos sido sequer uma democracia, portanto, teríamos sido um regime militar. O segundo pacto já é diferente, o segundo pacto já resulta do 25 de novembro e é permitido uma amplitude, mas mesmo assim há uma espécie de tutela, porque mantém-se o Conselho da Revolução e a própria, digamos, o Tribunal Constitucional é uma secção do Conselho da Revolução, ou está ligado ao Conselho da Revolução, não é uma emanação do regime como hoje é, não é? Do regime, isto é, dos órgãos democráticos, da Assembleia da República. Portanto, e isto com as questões tenham também depois a ver com os poderes do Presidente, o equilíbrio entre o Presidente e a Assembleia da República, tudo isso é mudado na primeira revisão, 82. A revisão
de 89 permite, entretanto, tocar na parte económica, sobretudo na parte económica, e fazer, entre outras coisas, privatizações, que antes, até 89, não eram possíveis. Portanto, o que tinha sido nacionalizado era nacionalizado para sempre. Pronto, até preciso... Era um país diferente. E isso e muitas outras coisas, por exemplo, haver televisões privadas, haver... muita coisa. Bem, nessas duas revisões muito importantes, eu diria que na primeira o tema foi um tema político muito debatido, sobretudo porque havia uma tensão muito grande entre os líderes dos dois maiores partidos e o Presidente da República. Portanto, estou a falar Sá Carneiro e depois Pinto Balsemão do lado do PSD e do lado do PS Mário Soares, e na presidência Ramalhianes, e os poderes que tinham um ao outro. Portanto, tinha havido ruptura entre eles, e isso teve muita importância na revisão constitucional. Portanto, eu diria que nas campanhas, nomeadamente na campanha para as eleições de 80, com a segunda vitória da AD, é claramente um tema. Não é? É claramente um tema. Já de 89 não é um tema de campanha, mas está subjacente à vontade reformista muito assumida e muito discursiva e muito presente do primeiro-ministro então, Cavaco Silva. Mas das duas vezes PS e PSD puseram-se de acordo. Há mais revisões. As outras revisões, além das questões europeias, têm acrescentado, eu diria que em alguns casos apenas ganga, noutros casos, enfim, a cada momento é preciso acrescentar qualquer coisa na revisão. Portanto, a nossa Constituição ainda se tornou mais palavrosa e mais longa do que aquilo que já era. Portanto, de vez em quando, o tema da revisão constitucional surge porque os partidos também, à procura de espaço político e à procura de espaço de discussão pública, o utilizam para isso. Eu recordo que, por exemplo, em 2009, 2010, penso que por aí, portanto, tínhamos tido uma campanha, José Sócrates tinha perdido a maioria absoluta, Passos Coelho tinha substituído Manuela Ferreira Leite na liderança do PSD, nós começámos a sentir muita crise. Na crise não havia, porventura, uma diferença de discurso radical, a não ser na necessidade, quer dizer, era um tema difícil para o PSD, e o PSD, de Passos Coelho, procurou afirmar um espaço através de uma proposta de revisão constitucional. Caiu Carme Trindade. Aliás, e a imprensa muito orquestrada e muito submissa a José Sócrates fez um papel bastante lamentável nessa altura. Portanto, não se podia tocar em nada. É curioso que alguns pontos dessa revisão constitucional, da proposta do PSD de então, não ficam muito distantes daquilo que é hoje a proposta da Iniciativa Liberal. Eu não sei exatamente onde é que o PSD está em relação a algum desses temas, creio que em alguns continua no sítio onde estava, com Passos Coelho, noutros talvez nem tanto, mas se nós olharmos para aquilo que nós conhecemos da proposta da Iniciativa Liberal, não é uma proposta de Constituição nova, é uma proposta que procura retirar da Constituição aquilo que eu lhe chamaria o seu conteúdo mais programático. Nós, habitualmente, há uma grande obsessão no espaço mediático, digamos assim, e público, por dizer, quer dizer, temos de tirar o socialismo do preâmbulo, Portugal, o país a caminho do socialismo, de facto. E depois outros dizem, mas isso é uma coisa histórica, não faz muito sentido. Está lá, é um facto. Ou então, do outro lado, de querer afirmar outros aspectos, ainda agora, por exemplo, sei lá, tentaram já, nomeadamente na comunicação social, em editoriais de jornais, ridicularizar a Iniciativa Liberal por querer tirar de lá as referências ao fim dos latifúndios. Que é uma coisa que podemos dizer, qual é a utilidade? Alguém está preocupado com o tamanho dos latifúndios hoje em dia? Hoje em dia há seguramente no Alentejo, não sei, não conheço a realidade, propriedades muito grandes e sobretudo se usarmos o critério dos latifúndios da reforma agrária, gigantescas, designadamente na região do Alqueva, porque são regadios. Mas ninguém se preocupa com isso. Portanto, a Constituição não impede. Quer dizer, o facto de estar na Constituição não impede que aconteça. Uhum. Só que isso também é um bocado palhaçada, não é? Portanto, nós temos coisas que estão consagradas na Constituição e que nós dizemos, mas não ligues. Não é bem para isso que devia ser uma Constituição. É chamada letra morta. Devia ser uma Constituição. Portanto, quando falamos de revisão constitucional, eu diria que há, e no caso da proposta de Iniciativa Liberal, estão lá alguns desses aspectos, não quer dizer que estejam todos. E daí vale a pena voltar, por exemplo, à proposta
à proposta. Nós vamos ter a oportunidade de falar disso, porque uma das pessoas que participou nessa proposta dos jovens académicos estrangeirados é hoje colaborador do Observador, portanto colunista, fora do baralho, é o Jorge Fernandes, e ele já nem se lembrava que há 10 anos tinha escrito um texto aqui, precisamente, a propor que uma coisa que estava nessa proposta de revisão constitucional e que hoje em dia, curiosamente, porventura, tem até talvez mais relevo do que tinha em 2015. Estamos a falar de 2015, ainda estava o governo da AD no poder, que é defender a ideia que nós devemos ter uma Constituição que, na tomada de posse, portanto, quando um governo chega, o governo não fosse autorizado por omissão, precisasse de aprovar uma moção de confiança. Para quê? Para dificultar a tomada de posse de governos minoritários ou de governos minoritários sem acordos parlamentares. Que é, no fundo, o que nós tivemos na última legislatura, que é o que nos arriscamos a ter novamente, que já tivemos algumas vezes, mas, de facto, a nossa Constituição, como o governo não é obrigado a colocar uma moção de confiança, ao contrário do que acontece, por exemplo, nas regiões autónomas, pelo menos na Madeira, não sei se nos Açores também é assim, porque isto discutiu-se muito quando foi recentemente. Nós temos uma situação em que, portanto, e repara, isto não é assim em todos os países e isso depois influencia a própria cultura política e a organização política. Na Alemanha não é assim, por exemplo. Em Espanha não é assim. Quer dizer, portanto, há situações em que isto é preciso. O que depois também permite, por exemplo, as coisas depois são variadas, não é? Os regimes depois têm situações variadas. A Constituição tem, basicamente, eu diria, eu agora não sou constitucionalista, estou a falar do ponto de vista digamos, do cidadão e de alguém que não tem que ser jurista para dizer isto. As Constituições precisam de ter uma parte que tem a ver com a organização da democracia, com a organização do Estado, em que devem procurar equilibrar poderes e garantir que o sistema funcione e que há mudanças políticas. Portanto, uma das características da democracia é permitir afastar os governos que nós não gostamos pacificamente e, portanto, tem que haver um conjunto de limitações ao poder executivo, de limitações de garantias relativamente às eleições e às liberdades que permitam isso. Tem outras partes que têm a ver com direitos, portanto, os direitos que são consagrados constitucionalmente, e depois podem ou não ter partes que tenham mais a ver com aquilo que se chama a segunda geração de direitos, que são os direitos sociais, que não são obrigatoriamente da primeira geração, que tem a ver com o direito à vida, direito à propriedade, direito à liberdade de expressão. Direitos fundamentais. Mas é que hoje em dia os direitos fundamentais muitas vezes são prolongados aos direitos sociais, o que tem uma grande diferença. Enquanto os direitos fundamentais basicamente protegem o cidadão da interferência do Estado, é a chamada liberdade negativa, os direitos sociais obrigam o Estado a fazer alguma coisa para os garantir. Portanto, e isto é uma discussão antiga, filosófica, que agora não vamos entrar em detalhes, mas que nas nossas democracias modernas praticamente está adquirido que as Constituições não podem ignorar temas. Há Constituições que ignoram, a americana, por exemplo, não podem ignorar temas como a organização do sistema de saúde, ou o direito à saúde, ou o direito à habitação, ou o direito à educação, sendo direitos sociais, e qual é o papel que o Estado tem ou não tem nisso. Pronto. No caso português, nós temos uma Constituição que, nesse domínio, não apenas assegura esses direitos, como, de alguma forma, interfere na forma como esses direitos devem ser garantidos pelo Estado. Eu vou dar 2 exemplos, só para se ter uma ideia de que eu estou a dizer isto. Por exemplo, há um ponto, e aliás aqui até é um bocadinho contraditório os termos da Constituição, há um ponto em que a Constituição garante o direito à educação e a liberdade de educar. E depois há outro ponto lá mais para diante, em que se diz que o Estado tem que garantir uma oferta pública a toda a gente de educação até um determinado limite. Portanto, o que quer dizer que no limite a liberdade de escolha acaba por ficar de alguma forma condicionada pelo facto de o Estado ter no limite 100% de oferta, 100% da oferta. Isso nunca aconteceu, sempre houve ensino particular, privado, cooperativo, por aí adiante,
mas há aqui uma tensão entre estes dois pontos e já levou a vários momentos a discussões públicas. Outro ponto de tensão é sobre a organização do sistema de saúde, que aliás é um dos temas abordados, propostos na revisão da Iniciativa Liberal, que já era na de Passos Coelho, ou do PSD de Passos Coelho, e que de alguma forma corresponde ao programa eleitoral do PSD neste momento, que é não impor o modelo que nós temos, que é um modelo de organização da prestação pública de cuidados de saúde, muito inspirado no modelo inglês, portanto, que é um modelo estatal, estatizado, e permitir que haja outros modelos que não chocam com a universalidade do acesso, mas permitem que a prestação seja feita de outra forma. E é o modelo francês ou o modelo alemão, por exemplo. Não há aqui... não estamos a questionar o Estado Social, estamos a questionar a organização. E a questão que se coloca é se, na Constituição, se deve determinar não a importância de haver Estado Social, mas a organização do Estado Social. É este ponto de atenção. Há pessoas que nem querem tocar nisto, e outras pessoas dizem que é preciso tocar. Depois há questões que se situam na fronteira entre estes domínios e que têm a ver com a organização da economia, e direitos ligados a isso, que também podem ser questionados. A nossa Constituição prevê para o Estado um papel muito forte na economia ainda. Já não é a irreversibilidade das nacionalizações, mas prevê um papel muito forte. E, portanto, há muitos temas que eu diria, na minha perspectiva, e sempre defendi isto há muitos anos, eu preferia uma Constituição mais curta, mais pequena, menos programática, que desse a cada geração, e se quisermos, a cada ciclo eleitoral, a possibilidade de opções mais abertas. Porque nós já vimos, até porque depois há um outro princípio, o qual me deixa, sinceramente, quer dizer, que é uma coisa que os constitucionalistas discutem muito e que é um princípio, a meu ver, com pontos complicados nos dias de hoje, que é o princípio que não pode haver qualquer recuo social, recuo dos direitos sociais, e que já foi usado na argumentação constitucional em mais do que um momento. No momento, por exemplo, em que se discutiu no Tribunal Constitucional o rendimento social de inserção. Portanto, há uma discussão política, repara, estamos a falar, isto não está escrito como tal na Constituição, mas há constitucionalistas que acham, eu estou, por exemplo, algumas das pessoas estão muito ligadas, por exemplo, à Escola de Coimbra, Gomes Cantilho, por exemplo, que acha que há um princípio de não reversão reacionária. O que é que isso quer dizer? Não reversão reacionária, quer dizer, não será que eu, em alguns aspectos, não posso, portanto, que ele chama não reversão social. Portanto, é o termo que às vezes usa-se para isto, e aqui é tomado desse ponto de vista, o que levou a que, por exemplo, se discutisse, houve uma altura, eu só vou dar um exemplo, houve uma altura em que houve um governo, creio que de Durão Barroso, que quis, ao regular o rendimento social, o rendimento na altura era o rendimento mínimo garantido, passou-se a rendimento social de inserção e limitá-lo a escalões etários. E isso foi considerado inconstitucional precisamente com base num raciocínio que tinha a ver com isto. E já tinha sido em outros momentos anteriores. O princípio da não discriminação. Exatamente, por exemplo, etários. Quando houve um governo na altura da AD, estamos a falar da década de 80, que quis que o sistema de saúde não fosse 100% público, de acordo com o modelo do SNS da Arnaud, isso foi impedido pelo Tribunal Constitucional. Portanto, foi impedido, quer dizer, e nós hoje estamos numa situação em que temos um sistema de saúde com uma contribuição privada, no sentido daquilo que sai do dinheiro das pessoas para o sistema de saúde, portanto, out of the pocket, na expressão inglesa, que é das maiores da OCDE. O que é uma contradição com o facto de nunca termos... Quer dizer, o sistema supostamente é 100% público, mas as pessoas fugiram dele. E constitucionalmente isto está um pouco bloqueado. Quer dizer, no limite, eu creio que se calhar não precisamos de alterar a Constituição para fazer PPPs, por exemplo. Mas não tem que ser tudo organizado no regime das PPPs. Podia haver outros regimes de colaboração e associativos. Enfim, eu só estou a dizer isto porque ao contrário do que vejo por aí dito e escrito, discutir aquilo que, por exemplo, neste caso concreto, a Iniciativa Liberal que isto quer discutir agora, e o PSD de Passos Coelho quis discutir há 15 anos, não é acabar com o regime
e muitas vezes é a forma de se poder discutir algumas reformas que não sendo talvez obrigatório rever a Constituição para fazer essas reformas, e eu acho que não é, mas é uma discussão que pelo menos obriga as pessoas a pensar sobre isso e tê-las na praça pública sem ser às escondidas, porque muitas vezes isto é feito às escondidas e sem a opinião pública. Para terminar, no meio disto tudo há o fantasma, e isto é a questão mais política, há o fantasma do Chega e da maioria que se faz com o Chega e de o Chega querer, entre outras coisas, por exemplo, e agora vou só citar esta, por exemplo, o Chega quis, e isto foi rejeitado logo pelos partidos todos há 3 anos, salvo erro, a colocar na Constituição, quero ver um disparate, eu posso concordar ou não concordar com a medida, acho que não deve estar na Constituição sem dúvida nenhuma, o tema da castração química. E toda a gente achou que isso era uma questão de civilização. Pois eu devo dizer que se lermos os jornais ingleses de hoje, vemos que o governo trabalhista, portanto os parceiros dos nossos socialistas, acabam de colocar à discussão em Inglaterra a possibilidade de fazer experiências de castração química em 20 prisões. Portanto, aquilo que nós aqui achamos que nem se pode discutir, e isso nem se pode discutir, no caso do Reino Unido, está em discussão e colocado à discussão. Eu porventura não concordo. E curiosamente em Espanha o governo socialista também tem uma ideia parecida, até com um argumento de quase wokeista, que é para combater a masculinidade tóxica. Portanto, nós às vezes, em vez de tentarmos fechar as discussões com epítetos, devemos antes procurar perceber esse assunto. E este tema da Constituição é muito isso. Não se discute porque, como diria ontem Isabel Moreira, é a democracia que está em causa. Mentira, não é. Sendo que, na própria discussão da revisão constitucional, há temas da organização do sistema político que podem lá estar, porque a Constituição tem coisas sobre, por exemplo, o regime eleitoral, o poder dos governos, a forma como os governos são aprovados ou não são aprovados, que podem ter influência positiva ou negativa sobre a própria evolução da democracia e a cultura democrática. Quer dizer, porque as democracias não são todas iguais e os sistemas eleitorais não são todos iguais e a relação entre os diferentes poderes também não é toda igual. Por exemplo, outro ponto, só apenas um detalhe, não é fundamental, mas é uma pequena coisa que ficou do passado e que nem continua, que nós já percebemos até no último ano por causa da Madeira, que provavelmente é uma aberração, que é o representante da República para os Açores e para a Madeira. A IEL quer acabar com ela. Ali estou aqui, estamos connosco, o Pedro Loma está a dizer que não. Que o Chega também estará de acordo nessa área. Provavelmente é uma aberração, mas enfim, não interessa. A questão é saber se deve ou não ser diretamente o Presidente da República a fazer aquilo. A fazer o que eles fazem. Pronto. Isto é um tema, mas que vale a pena discutir, porque isto é uma fixação, foi durante muito tempo um tema de fixação do PSD, ou pelo menos do PSD regional. Isso depois era sempre chumbado. Enfim, quem ouviu o Alberto João Jardim falar sobre isso sabe que ele sempre teve um ódio de estimação a esta figura, o Mota Amaral outro ódio de estimação a esta figura. Esta figura já não é exatamente o que era no princípio, também é verdade, mas digamos, é um tema sobre o qual nós não temos que debater, que discutir, que admitir que há possibilidade de haver outras organizações. Isto não são temas extremistas, são temas da organização do sistema político que suscitam discussão, como a criação ou não criação de um círculo de compensação. E eu acrescento, se houver um círculo de compensação, porque não uma cláusula barreira. A cláusula barreira é aquilo que impede que, de repente, toda a gente entre para o Parlamento, não é? Nós já vamos ter um Parlamento com mais um partido do que tínhamos antes, o que ainda vai complicar mais o funcionamento do Parlamento. Em muitos países não se entra no Parlamento ou com menos de 3% ou com menos de 5%. E, portanto, cresçam e apareçam. Não é assim chegar aqui e, de repente, tem-se uma votação concentrada na Madeira e tem-se um deputado, ou tem-se uma votação concentrada em Lisboa e tem-se outro deputado. Estou a falar do PAN e do JPP. Enfim, pela ordem contrária da Madeira e de Lisboa. Portanto, isto faz... Quer dizer, nós aprendemos o suficiente em 50 anos para achar que o sistema pode melhorar. Em vez disso, em vez de nos fecharmos em trincheiras, sendo que, do ponto de vista político, isto vai chamar a atenção para muitas coisas, designadamente para aquilo em que a AD quer ou não quer fazer acordos com o Chega, sendo que, como hoje explicamos de manhã na nossa história do dia, o Rui Pedro Antunes, há muitos lugares e muitas coisas que vão mudar pelo simples facto de haver 98% ou 99% de probabilidades do segundo partido no Parlamento vir a ser o Chega. Quer dizer, seria uma grande surpresa se não fosse. Se o Chega não elegesse
2 deputados na imigração, o que fará com que tenha mais deputados que o Partido Socialista. Portanto, isto é, não é, eu preferia que nós estivéssemos mais a discutir as reformas do que a Constituição, mas não discutindo nem uma coisa nem outra, talvez conseguimos discutir reforma por via à boleia da Constituição.